Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento. Então, a gente viu aquele rito lá, fase preparatória, depois a fase externa, na nova lei destrinchada em vários momentos. E no rito ordinário, então, estou falando do processo que não é especial, porque o processo, repito, o processo especial, ele tem forma especial de acontecer. Se vocês tiverem um diálogo competitivo, que é a modalidade nova, lá no município de vocês, certamente vocês vão ter que constituir uma comissão, o rito é diferente, não é o mesmo rito processual, tá? Mas para o rito comum eu tenho planejamento, tá? Eu tenho a necessidade da contratação fundamentada em ETP, eu tenho a definição do objeto para atender esta necessidade da administração, consolidada no TR, anteprojeto, projeto básico executivo, né? Então, a descrição da minha necessidade para o objeto obras, especialmente, está consolidada nestes instrumentos. A definição das condições de execução e pagamento, né? A gente viu lá as formas de execução, o orçamento estimado, a elaboração do edital, tudo isso dentro da fase de planejamento, que é a fase preparatória que acaba com a publicação do edital. A elaboração do edital, a elaboração de minuta de contrato, que é anexo obrigatório do edital, o regime de execução de obras e serviços de engenharia, qual o regime, né, que vai ser adotado, que a gente pode contratar por todos aqueles regimes vistos. A gente falou só do regime contratação integrada e semi-integrada, mas a gente tem os outros regimes também. Falamos só dos dois porque são os exclusivos para obras. Eu tenho que definir isso, então, na minha fase preparatória. A modalidade de licitação, né, qual modalidade será adotada, de acordo com aquela declaração que a gente falou, certo? A modalidade, então, o critério de julgamento, que a gente já viu também, e que quando for técnica e preço, qual que é o meu percentual máximo para atribuição da nota do projeto técnico? 70%, tá? E aí, a gente tem também o modo de disputa, né? Quais são os modos de disputa? Sabem aqui? Alguém arrisca falar? Porque sabem, aqui vocês já estão... Não é o primeiro contato com a nova lei. Então, depois nós falamos, né? Já que aqui não tem nenhum corajoso, vocês estão tudo com preguiça. Bom, justificativa de exigências de qualificação técnica, aquilo que a gente viu, e uma atenção especial agora. Se a gente tem pontos soltos, se a gente tem situações que não são unânimes, entendimentos diferenciados, e às vezes, atenção, isso é muito comum, até dentro do próprio Tribunal de Contas, de acordo com a relatoria. Nós temos alguns temas que seguem entendimentos diferentes. Apesar que agora, de uns tempos para cá, e principalmente agora para frente, isso tende a diminuir. Mas todas as vezes que eu tiver um grau de complexidade um pouco maior, que eu tiver projetos maiores, né, eu tenho que dar uma atenção especial. Eu falo isso, eu não canso de falar isso, porque eu vejo, gente, é uma pena, equipes se degladiando entre si em desentendimentos por questões internas, e que não sentam para fazer um planejamento adequado, que não se aprofundam nas pesquisas. Nós temos muito campo de pesquisa. Então, todas as vezes que você estiver se deparando com uma obra, quanto mais complexa ou mais vultuosa, mais acende a sua luzinha de atenção.
né? Se ela é mais complexa e mais vultuosa, eu preciso redobrar minha atenção, por exemplo, para a questão da qualificação técnica, a capacidade técnica da empresa para realizar aquela obra. Isso é a garantia do sucesso da execução do objeto, gente. E não está pautado só na qualificação técnica. Então, aquela discussão que a gente travou lá atrás, a gente tem que ser capaz de trazer para dentro do processo, no momento oportuno, conforme o objeto, se debruçar sobre as situações que não são ainda unânimes e justificar. Tá? Tudo aquilo que fugir da via ordinária, eu tenho que justificar. Porque se eu não justificar, é errado. É considerado errado. Até o simples fato de eu estabelecer a necessidade de mão de obra local, que está previsto na lei, mas é não ordinária. Não é ordinário o procedimento. O fato de eu pedir uma amostra não é ordinário o procedimento, então eu tenho que justificar. Eu bato nessa tecla e ainda vocês continuam pecando, porque chega um processo sem motivação. E aí é errado. Mediante indicação, olha lá, parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto. Tá? Então, qualificação técnica, mediante parcelas de maior relevância técnica. Tá? E valor significativo. E de qualificação econômico-financeira. Justificativa dos critérios de pontuação e julgamento, tudo isso a gente tem na fase preparatória, tá? Os critérios ali de qualificação técnico-econômica, gente, não adianta pedir documentos contábeis e depois não pedir uma avaliação técnica do contador. Que expertise um advogado, por exemplo, tem para analisar um documento de ordem técnica contábil? Não tem, gente. Tá? Então, tem muito município que coloca lá, nossa, é bonito de ver o edital, mas na prática não serve para nada. Tá? Então, é por isso que a nova lei, ela traz, pareceres técnicos. Se você pedir uma qualificação econômica no seu edital, peça depois para o contador, internamente, uma análise técnica, senão de nada vale. E é por isso que a gente peca, especialmente por isso, na hora de escolher as empresas. Nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, então eu tenho que definir os critérios de pontuação e julgamento, e as justificativas das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Tenho que definir no edital. Isso já é uma prática hoje. Análise de riscos. Isso agora veio como obrigatório. Análise de riscos. Né? Então, vamos inserir essa análise de risco dentro do ETP, certo? Vamos começar fazendo uma análise de risco simplificada. Aí tem municípios que já começam a trabalhar o seu plano de fiscalização. Isso vai ser muito importante para o gerenciamento de riscos. Né? Quer ver? Olha aqui, nós falamos sobre as causas que a gente tem que ter baixa na ART, não falamos? Nós falamos, quando eu tiver, tá, que verificar, o fiscal tem que verificar aquilo, leva para o seu plano básico. Né? Insere lá como documento obrigatório na sua rotina, certo? Até porque nós vamos ter agora, sabe o que nós vamos ter na nova lei? Um cadastro de adimplentes, vamos chamar assim. Um cadastro de boas empresas. Sabia? Nós vamos ter uma análise daquela execução, como é que ela foi. E tem empresa que vai ter histórico negro. Tem muita empresa por aí que não está nem aí para a nova lei de licitações, né? Essas vão sair rapidinho do mercado. Olha só, em 5 anos, viu, gente? Isso que eu estou falando para vocês, está fora do mercado as empresas que não se adaptarem à nova lei. Isso já foi pontuado em estudos de governança. Bom, análise dos riscos, então. E a gente tem que inserir o quê para obras que nós vimos aqui?
Na análise de riscos, no gerenciamento? O descarte dos dejetos, né? Exatamente. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação. Isso aqui é para quem vai utilizar o orçamento sigiloso.